Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Isaac Stewart, que dá cores à minha imaginação. Landmark. Prefácio e agradecimentos. Estou orgulhoso em apresentar Ritmo da Guerra, livro 4 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Faz mais de 10 anos desde que comecei esta série, e tem sido uma experiência cada vez mais satisfatória ver a história crescer e tornar real a ideia que tive durante tantos anos. Em particular, uma cena no final deste livro foi a primeira que imaginei para a série, mais de 20 anos atrás. Estamos nos aproximando do último livro dessa sequência de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Eu imagino a série como 2 conjuntos de 5 livros com 2 arcos principais. Obrigado por me acompanhar em todos esses anos. Minha meta é continuar entregando os livros de maneira pontual. Como sempre, os prazos para este aqui foram apertados e um bocado de gente trabalhou muitas horas para fazer com que desse certo. Esta lista será um pouco longa, mas cada um deles merece elogios pelo esforço. Na Tor Books, a editora principal deste livro foi Devi Pillai, que foi incansável, precisa e uma maravilhosa defensora de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Este é meu primeiro livro da Cosmere que não foi feito com meu editor de longa data, Moshe Feder, que ainda merece muitos agradecimentos por conduzir esta série durante seus primeiros anos. Mas quero fazer um agradecimento especial a Devi por me ajudar a tornar essa transição fácil e tranquila. Como sempre, agradeço a Tom Doherty, que me deu minha primeira chance no mercado. A equipe de Devi e Tom na Tor, que trabalhou neste livro conosco, inclui Raquel Bess, Peter Lutin, Rafael Gbeck e Ritter Saunders. Na Golanx, minha editora do Reino Unido, quero agradecer em especial a Gillian Redfiar, que forneceu suporte editorial durante todo o processo e que também trabalha muito duro para que os livros sejam bonitos. Nosso copydesk foi o sempre excelente Terry M. Segarri, e juntando-se a nós pela primeira vez como editora de texto, temos Cristina Kogler. Fazia muito tempo que eu queria trabalhar com Cristina em um livro da Cosmere, e ela fez um trabalho excelente neste aqui. Steve Wagner foi o nosso produtor de audiobook. E voltando à série, temos os excelentes Michael Kramer e Kate Hidden, os melhores narradores de áudio do mundo. Agradeço de coração por continuarem a nos honrar ao darem voz a essas monstruosas séries de fantasia épica de mais de 50 horas. Minha agência principal para este livro foi a J. Abervock Literary Agency, com Joshua Bilmes na liderança. Ao lado dele estavam Susan Velasquez, Karen Bourne e Valentina Sainato. Nosso agente no Reino Unido é John Berlini, da Zeno Literary Agency. Continuo grato pelo trabalho deles e por me representarem. Na minha empresa, a Dragonsteel Entertainment, minha maravilhosa esposa Emily Sanderson é a gerente. O inefável Peter Alstrom é nosso vice-presidente e diretor editorial, e Isaac Stewart, o diretor de arte. Normalmente eu faria alguma brincadeira com o nome dele, mas já que este livro é dedicado a ele, achei melhor dar-lhe uma folga dessa vez. Isaac não é apenas a pessoa que cria nossos belos mapas, como também me apresentou minha esposa. Em um encontro às cegas, ainda por cima. Então, se você tiver uma chance de conhecê-lo, faça com que ele assine seu exemplar deste livro e não se esqueça de conversar sobre seus kits de Lego favoritos. Também na Dragonsteel Entertainment temos Karen Alstrom, nossa editora de continuidade, e Cara Stewart, nossa gerente de estoque e diretora financeira. Adam Orne é meu assessor de imprensa, assistente pessoal e o cara do Eu Consigo, que faz o que precisa ser feito. Entre os outros funcionários estão Kathleen Dorsey Sanderson, Emily Grange, nossa main Lex Vilitti e Michael Bateman. São eles que mandam a vocês, leitores, as camisetas, posteres e livros autografados. Seus assistentes, os mini-minions da equipe, são Jacob, Azel, Isabel, Matthew, Audrey, Tori e Joe. E também quero agradecer a todos os voluntários, em especial a Christy Jacobson. Os artistas que contribuíram com o Ritmo da Guerra enfrentaram não só a pandemia e tragédias durante a concepção da arte, como até atravessaram tempestades, literalmente, para entregá-la. Estou impressionado com o talento e a dedicação deles e a todos ofereço não só meu sincero agradecimento, como também desejo paz, depois dos tempos turbulentos por que passaram. Um dos pontos altos da minha carreira foi trabalhar com Michael Vellan. Estou emocionado que ele apoie meus livros a ponto de deixar temporariamente de lado projetos pessoais para criar as lindas artes que fez para a série. Eu seria grato por apenas uma das suas ilustrações de capa, então sinto-me incrivelmente sortudo por ele ter continuado a fazer sua mágica em Ritmo da Guerra, produzindo o que penso ser a melhor capa de Os Relatos até agora. Ela é, sem dúvida, uma obra-prima, e estou maravilhado. Na edição americana de Sacramentadora em capa dura, nós imprimimos imagens dos arautos nas guardas do livro, e tal tradição chega ao verso da capa desta edição brasileira de Ritmo da Guerra. No começo do processo de escrita deste livro, encomendamos os 6 arautos restantes, sabendo que 2 deles teriam que ser deixados para um livro futuro. Cada artista se provou digno da tarefa e nos concedeu obras-primas. O arauto Talenelate, de Donato, tem um ar preocupado mas triunfante, e fiquei empolgado com a bela visão que o artista teve desse personagem. Miranda Max já está familiarizada com os relatos da Guerra das Tempestades, nós adoramos trabalhar com ela sempre que há uma oportunidade, e sua arauta bata é majestosa e misteriosa.
Em Ritmo da Guerra, Carla Ortiz, de cujo trabalho sou fã há algum tempo, nos deu visões gloriosas e praticamente perfeitas dos arautos Shanaranacha e Nalan. Por último, os arautos Pailia e Kelek de Magali Villeneuve são impressionantes e maravilhosos. Howard Lyon colaborou com ela para pintar incríveis obras a óleo desses dois últimos, que em breve serão exibidos com os outros. Dan dos Santos é uma lenda viva e um bom amigo. Ele imprimiu seu estilo típico às ilustrações de trajes deste volume, enfrentando o complicado desafio de retratar os cantores como alienígenas, mas também de modo que os leitores pudessem se identificar com eles emocionalmente. Acho que ele fez um trabalho fantástico ao equilibrar esses dois aspectos. Ben McSweeney se juntou à equipe da Dragonsteel em tempo integral esse ano, e o livro exibe algumas das suas melhores artes. As páginas de Shallan sobre Esprenos, em especial, seguem ajudando a dar vida à estética visual de Rochar. Eu adoro como a peça de Ben detalhando o átrio de Uritiru expressa a imensidade da cidade. Agradecimentos especiais aqui para Alex Schneider, que serviu de consultor em algumas representações arquitetônicas. Um grande obrigado a Kelly Harris, um membro especial da equipe da Guerra das Tempestades, que sempre dá vida às páginas do caderno de Navani com um impecável senso gráfico que me lembra dos projetos de produtos de Alphonse Mucha do início do século XX. Muitos outros artistas e profissionais me ajudaram nos bastidores deste livro e merecem um enorme agradecimento. Miranda Max, Howard Lyon, Sean Boyles, Cory Boyles, Jacob, Isabel, Raquel, Sophie e Hailey Lazo. Alguns especialistas em assuntos muito importantes nos ajudaram neste livro. Chad Brooks, ou Chadiversidade, foi nosso principal consultor de artes marciais históricas. Cal Fiss também nos ajudou com seu conhecimento nessa área, mas se eu entendi algo errado, não foi culpa deles. É quase certo que tenha sido algo que não mostrei a eles a tempo ou que me esqueci de mudar. Nossa especialista em transtorno dissociativo de identidade foi Brit Martin. Agradeço de coração sua disposição em me fornecer informações diretas sobre como representar melhor a doença mental nestes livros. Ela foi nossa cavaleira radiante secreta para este volume, sempre me estimulando a ir em frente. Agradecimentos especiais a 4 dos nossos leitores beta pelo seu feedback detalhado sobre certo aspecto da sexualidade: Paige Phillips, Alex Oge, Blue e Fast Flash. Este livro ficou melhor devido às contribuições de vocês. Nossa equipe de escrita foi composta por Kylie Zobel, Kathleen Dorsey Sanderson, Eric James Stone, Darcy Stone, Alan Lighton, Ben Oze Desploxiplantivar, ou Ben, por favor, escreva meu nome certo pelo menos desta vez: Brandon Ethan Skarste, Karen Austron, Peter Austron, Emily Sanderson e Howard Tyler. E seria impossível encontrar um grupo melhor de homens e mulheres animados. Todas as semanas, eles leram trechos enormes deste livro e lidaram com minhas mudanças constantes e imensas para me ajudar a dar forma a este romance. Dessa vez, nossa equipe especializada de leitores beta incluiu Brian Terrill, Jessica Craft, Sumeja Muratajik Tadik, Joshua Arkey, ou Jovu, Kellen Newman, Jory Phillips, ou Jor, o guarda-costas Fortão. Parabéns, Jory. Drew MC Cafrey, Lauren MC Cafrey, Liliana Klein, Evgeny Kirillov, ou Argentergen Gea Darcy Colley, Brandon Colley, Joe Derdelf, Austin Hussey, Elia Ruberelovis Levin, Megan Kane, Alex Oge, Try Cooper, Deanna Covell Whitney, Richard Fife, Christina Goodman, Bob Klutz, Oren Meiron, Paige Veste, Becca Repert, Ben Repert, Ted Herman, Ian MC Nat, Kalyani Poluri, Raul Pantula, Gelry Singer, Ling Ting Shu, ou Botânica, Rosne Verri, David Berens, Tisha Lenner, Matthew Viens, Julia Costantini e Alice Arneson, Paige Phillips, Ravi Persal de Bonfão, Aubrey Fão, Adam Hussey, Nick Ramsey, Joel De Phillips, Zenef Mark Lindberg, Tyler Patrick, Marnie Peterson, Lindsay Luther, Michelle Walker, Josh Walker, Jaden King, Eric Lake e Chris Cluve. Nosso coordenador especial de comentários dos leitores beta foi Peter Orulian, que também é um excelente escritor. Nossos leitores gama incluem muitos dos leitores beta, mais Chris MC Grato, João Menezes Moraes, Brian Magnan, David Fallon, Rob West, Shivon Bat, Todd Singer, Jesse Bell, Jeff Tucker, Jesse Salomon, Shannon Nelson, James Anderson, Frank Jerome, Zoe Larsen, Linnea Lindstrom, Aaron Ford, Puonon Desai, Han Shawn, Jennifer New, Dwayne Vogelaar, Taylor Colley, Heather Klinger, Donita Orders, Raquel Little, Suzanne Musin, William, nosso camiseiro Christopher Cottingham, Kurt, Manvarin, Chris Massi, Jacob Unsaker, Aaron Biggs, Amit Tenhart, Kendra Wilson, Sam Baskin e Alex Rasmussen. Eu sei que muitos de vocês que estão lendo isso aqui gostariam de se juntar à equipe de leitores beta ou gama, mas saibam que não é um trabalho tão divertido quanto parece. Frequentemente, esse pessoal precisa ler tudo em pouquíssimo tempo, além de ter acesso a uma versão inacabada. Em vários aspectos, estão desistindo da chance de ler o livro em sua versão final e se contentam com uma experiência mais sem graça para que o restante de vocês possa ter acesso a melhor. Aprecio o trabalho incansável e os comentários deles. Este livro é muito melhor graças aos seus esforços. Essa lista foi enorme, eu sei. E só aumenta a cada livro. Mas sou sinceramente grato a cada um deles. Como costumo dizer, meu nome aparece na capa, mas estes livros são, na verdade, o resultado de um trabalho em grupo, que se beneficia do talento e conhecimento de uma grande variedade de pessoas dedicadas. É graças a elas que você pode ler Ritmo da Guerra, o livro 4 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Espero que aproveite da jornada. 7 anos antes. Naturalmente, os Parshindianos queriam tocar seus tambores. Naturalmente, Gavilar havia dito que eles podiam. E naturalmente, ele não pensara em avisar Navani. Você já viu o tamanho daqueles instrumentos? Disse Marathon, passando as mãos pelos cabelos pretos. Onde vamos colocá-los? Além disso, já atingimos a capacidade máxima depois que seu marido convidou todos os dignitários estrangeiros. Não podemos.
Vamos preparar um banquete mais exclusivo no salão de dança superior, interrompeu Navani, mantendo uma postura calma, e colocaremos os tambores ali com a mesa do rei. Nas cozinhas todos estavam prestes a entrar em pânico, cozinheiros assistentes correndo de um lado para outro, panelas batendo, esprenos de expectativa emergindo do chão como fitas. Gavilar havia convidado não apenas os grão-príncipes, mas seus parentes. E todos os grão-senhores da cidade. E queria uma festa dos mendigos com o dobro do tamanho. E agora, tambores? Nós já colocamos todo mundo para trabalhar no salão de festa inferior, gritou Marathon. Eu não tenho pessoal para preparar. Há o dobro de soldados desocupados no palácio esta noite, replicou Navani. Eles vão ajudá-la a preparar a festa. Postar guardas extras em uma demonstração de força? Disso Gavilar sempre dava conta. Todo o resto ficava com Navani. Pode funcionar, sim, ponderou Marathon. Vai ser bom colocar os brutamontes para trabalhar em vez de deixá-los espalhados por aí. Então nós temos duas festas principais? Tudo bem. Vamos respirar fundo. A organizadora do palácio, uma mulher baixinha, partiu apressada, evitando por pouco esbarrar em um aprendiz de cozinheiro que carregava uma grande tigela de crustáceos fumegantes. Navani abriu espaço para deixar o cozinheiro passar. O homem acenou com a cabeça em agradecimento. Fazia muito tempo que os funcionários haviam parado de ficar nervosos quando ela entrava nas cozinhas. Ela deixará claro para eles que realizar o trabalho de modo eficiente já era cumprimento bastante. Apesar da tensão subjacente, eles pareciam estar com tudo sob controle, embora tivessem levado um susto mais cedo, quando encontraram vermes em 3 barris de grãos. Felizmente, o luminobre Amaron tinha estoques para seus homens e Navani conseguirá convencê-lo a abrir as mãos. Por enquanto, com os cozinheiros extras que haviam pegado emprestado do monastério, poderiam efetivamente ser capazes de alimentar todas as pessoas que Gavilar havia convidado. Terei que fornecer instruções sobre quem vai se sentar em qual salão de festas, pensou ela, indo para os jardins do palácio. E deixar algum espaço extra em ambos. Como é que vou saber quem mais pode aparecer com um convite? Ela atravessou os jardins em direção às portas laterais do palácio. Atrapalharia menos, e não teria que se desviar de servos, se fosse por ali. Enquanto caminhava, dava uma olhada para certificar-se de que todos os lampiões estavam no lugar. Embora o sol ainda não houvesse se posto, queria que o palácio de Colinar brilhasse muito naquela noite. Espere aí. Aquela era Exudan, sua nora, esposa de Eliocar, parada junto das fontes? Ela deveria estar saudando os convidados do lado de dentro. A mulher esguia trazia o cabelo longo preso em um coque iluminado por uma gema de cada cor, o que lhe dava uma aparência espalhafatosa. Navani preferia algumas pedras simples de uma única cor, mas também fazia com que a Exudan se destacasse ao conversar com 2 velhos fervorosos. Raios brilhantes e trovejantes. Aquele era Rushur Cris, o artista e mestre artefabriano. Quando ele havia chegado? Quem o convidará? Ele estava segurando uma pequena caixa com uma flor pintada. Poderia ser um dos seus novos fabriais? Navani sentiu-se atraída para o grupo, todos os outros pensamentos fugindo da sua mente. Como ele havia criado o fabrial de aquecimento que causava variação de temperatura? Ela vira os desenhos, mas falar com o próprio mestre artista. A Exudan viu Navani e sorriu feliz. A alegria parecia genuína, o que era incomum, pelo menos quando dirigida a Navani. Ela tentava não considerar o azedume geral de Exudan para com ela como uma afronta pessoal, era prerrogativa de toda mulher que se sentia ameaçada pela sogra. Particularmente quando a garota obviamente carecia de talentos. Navani, por sua vez, sorriu para ela, tentando entrar na conversa e ver aquela caixa mais de perto. A Exudan, contudo, tomou Navani pelo braço. Mãe, eu havia esquecido completamente nosso compromisso. Sou tão desligada às vezes. Sinto muitíssimo, fervoroso Cris, mas tenho que partir depressa. A Exudan puxou Navani insistentemente de volta pelos jardins rumo às cozinhas. Graças a Kelek que a senhora apareceu, mãe. Aquele homem é terrivelmente tedioso. Tedioso? Repetiu Navani, olhando para trás. Ele estava falando sobre gemas. E mais gemas. E esprenos e caixas de esprenos e raios. Achei que ele fosse entender. Eu tenho pessoas importantes com quem conversar. As esposas dos grão-príncipes, os melhores generais do reino, todos vieram dar uma olhada nos parchemanos selvagens. E aí eu fico presa nos jardins falando com um fervoroso? Seu filho me abandonou aqui, fique sabendo. Quando eu encontrar aquele homem. Navani se desvencilhou das mãos de Exudan. Alguém deveria entreter aqueles fervorosos. Por que eles estão aqui? Nem me pergunte, disse a Exudan. Gavilar os queria para alguma coisa, mas obrigou Eliocar a entretê-los. Que falta de educação. Sinceramente. Gavilar havia convidado um dos artefabrianos mais proeminentes do mundo para visitar Colinar e nem havia se dado ao trabalho de comentar com Navani? Uma emoção despertou em suas entranhas, uma fúria que ela mantinha cuidadosamente confinada e trancafiada. Aquele homem. Aquele homem tormentoso. Como ele pôde? Esprenos de raiva, como sangue fervendo, começaram a jorrar até formarem uma pequena poça a seus pés. Calma, Navani, disse o lado racional de sua mente. Talvez ele pretenda apresentar o fervoroso a você como um presente. Ela se esforçou para aplacar a raiva. Luminosa, chamou uma voz vinda das cozinhas. Luminosa Navani. Oh, por favor. Estamos com um problema. A Exudan, disse Navani, com os olhos ainda no fervoroso, que caminhava devagar para o monastério, poderia ajudar nas cozinhas com o que for necessário.
Eu gostaria de. Mas a Exudan já se apressava em direção a outro grupo nos jardins, que incluía vários poderosos grãos-senhores generais. Navani respirou fundo e suprimiu mais uma pontada de frustração. A Exudan alegava se importar com a elegância e os bons modos, mas se inserir em uma conversa entre homens sem levar seu marido junto como desculpa. Luminosa, chamou novamente o cozinheiro, acenando para ela. Navani deu uma última olhada para o fervoroso, então firmou o queixo e foi para as cozinhas, com cuidado para não prender a saia na casca pétrea ornamental. O que foi agora? Vinho, disse o cozinheiro. Nós estamos sem o clavenda e o banco de rubi. Como? Nós temos reservas. Ela trocou um olhar com o cozinheiro e a resposta ficou evidente. Mais uma vez, Dalinar havia encontrado o estoque de vinho. Ele se tornará bastante engenhoso em drenar secretamente os barris com seus amigos. Navani gostaria que ele dedicasse metade daquela atenção às necessidades do reino. Eu tenho um estoque privado, disse Navani, puxando seu caderno do bolso. Ela o segurou na mão segura através da manga e escreveu um bilhete. Eu mantenho no monastério com a irmã Talana. Mostre isso a ela e ela lhe mostrará onde fica. Obrigado, Luminosa, falou o cozinheiro pegando o bilhete. Antes que o homem saísse pela porta, Navani identificou o mordomo, um homem de barba branca com anéis demais nos dedos, parado junto à escadaria do palácio propriamente dito. Ele estava mexendo nos anéis da mão esquerda. Droga! O que foi? Perguntou ela, se aproximando. O grão-senhor Hiniaton chegou e está perguntando sobre a audiência dele com o rei. A senhora lembra, Sua Majestade prometeu falar com Hini esta noite sobre a disputa de fronteira e os mapas mal desenhados, sim, disse Navani suspirando. E onde está meu marido? Não sei bem, Luminosa, disse o mordomo. A última vez em que foi visto, estava com o Luminobre Amaron e algumas daquelas figuras incomuns. Aquele era um termo que o pessoal do palácio usava para os novos amigos de Gavilar, aqueles que pareciam chegar sem aviso ou anúncio e que raramente forneciam seus nomes. Navani rangeu os dentes, pensando em todos os lugares para onde Gavilar poderia ter ido. Ele ficaria zangado se ela o interrompesse. Bom, tudo bem. Ele deveria estar com seus convidados, em vez de deixar que ela lidasse sozinha com tudo e todos. Infelizmente, naquele momento, ela teria que lidar com tudo e todos. Deixou o ansioso mordomo conduzi-la até a grandiosa entrada, onde convidados estavam entretidos com música, bebida e poesia, enquanto o banquete era preparado. Outros eram escoltados por criados mestres para ver os parchendianos, a verdadeira novidade da noite. Não era todo dia que o rei de Aletar assinava um tratado com um grupo de misteriosos parchemanos que sabiam falar. Ela estendeu suas desculpas ao grão-senhor Hini pela ausência de Gavilar, oferecendo-se para rever os mapas pessoalmente. Depois disso foi detida por uma fila de homens e mulheres impacientes levados até o palácio pela promessa de uma audiência com o rei. Navani garantiu aos olhos claros que suas preocupações estavam sendo ouvidas. Prometeu investigar as injustiças. Apaziguou os sentimentos feridos daqueles que pensaram que um convite pessoal do rei significava que eles efetivamente iriam vê-lo, um privilégio raro naqueles dias, a menos que se tratasse de alguma das figuras incomuns. Ainda havia convidados chegando naturalmente, alguns que não estavam na lista atualizada que Gavilar, irritado, havia fornecido para ela mais cedo naquele dia. Pelas chaves douradas de Vev. Navani se forçou a mostrar uma expressão amistosa diante dos convidados. Sorriu, gargalhou e acenou. Conferindo os lembretes e listas em seu caderno, fez perguntas a respeito de famílias, novos nascimentos e cães machado favoritos. Quis saber de acordos comerciais e tomou notas sobre quais olhos claros pareciam estar se evitando. Em suma, agiu como uma rainha. Era um trabalho emocionalmente desgastante, mas era seu dever. Talvez algum dia conseguisse passar seus dias mexendo em fabriais e fingindo que era uma erudita. Naquele momento faria seu trabalho, embora parte dela se sentisse uma impostora. Por mais prestigiosa que fosse sua antiga linhagem, sua ansiedade sussurrava que ela era apenas uma garota interiorana dos cafundós usando as roupas de outra pessoa. Aquelas inseguranças haviam ganhado força nos últimos tempos. Calma. Calma. Não havia espaço para aquele tipo de pensamento. Ela contornou o salão, feliz em notar que a Exudan havia encontrado Elhokar e estava conversando com ele para variar, em vez de com outros homens. Elhokar parecia feliz em presidir o pré-banquete na ausência do pai. Adolin e Renarin estavam presentes, vestindo uniformes rígidos, o primeiro deleitando um pequeno grupo de moças, o segundo parecendo desengonçado e tímido ao lado do irmão. E ali estava Dalinar. De cabeça erguida. De algum modo mais alto do que qualquer outro homem no recinto. Ainda não estava bêbado e as pessoas o orbitavam como fariam com uma fogueira em uma noite fria, sentindo a necessidade de estar perto, mas temendo o verdadeiro calor da sua presença. Aqueles olhos assombrados, brilhando com uma paixão ardente. Por todos os raios. Ela pediu licença e se ausentou por um instante, subindo os degraus para o andar de cima, onde não estava tanto calor. Sair era uma má ideia, já faltava um rei e haveria pergunta se a rainha desaparecesse também. No entanto, sem dúvida todos podiam se virar sem ela por um curto período. Além disso, dali ela podia conferir um dos esconderijos de Gavilar. Seguiu pelos corredores que mais pareciam um calabouço, passando por parchendianos com tambores, falando em uma língua que ela não compreendia. Por que aquele lugar não podia ter um pouco mais de luz natural, mais algumas janelas? Havia levantado a questão com Gavilar, mas ele gostava daquele jeito. Isso dava ao rei mais lugares para se esconder. Ali pensou ela, parando em um cruzamento. Vozes.
Conseguir transportá-los de Bryce para cá e vice-versa não significa nada, disse uma das vozes. Fica perto demais para fazer diferença. Isso era impossível há poucos anos, argumentou outra voz, grave e potente. Gavilar. Isso é a prova. A conexão não é cortada e a caixa permite a viagem. Não para tão longe quanto você gostaria, mas precisamos começar de algum lugar. Navani olhou ao redor e viu uma porta entreaberta no final do curto corredor à frente, permitindo que as vozes no interior escapassem. Sim, Gavilar estava tendo uma reunião exatamente onde ela imaginara, no escritório dela. Era uma salinha confortável com uma bela janela, enfiada no canto do segundo andar. Um lugar que ela quase nunca tinha tempo para visitar, mas onde as pessoas dificilmente procurariam Gavilar. Ela se aproximou pé ante pé para espiar pela porta entreaberta. A presença de Gavilar Collin era imponente o bastante para dominar qualquer cômodo. Ele usava uma barba que, em vez de parecer fora de moda, ficava clássica em Gavilar. Como uma pintura que ganhará vida, uma representação da antiga Letar. Alguns haviam pensado que ele acabaria lançando uma moda, mas cairia bem em poucos. Além disso, havia um ar de distorção ao redor de Gavilar. Nada sobrenatural ou alguma bobagem do tipo. Era só que bem, era como se Gavilar pudesse fazer o que quisesse, desafiar qualquer tradição ou lógica. Para ele daria certo. Sempre dava. O rei estava conversando com dois homens que Navani reconhecia vagamente. Um macabaquiano alto com uma marca de nascença no rosto e um vorin mais baixo, de rosto redondo e nariz pequeno. Ambos haviam sido intitulados embaixadores do Ocidente, mas nenhum reino havia sido designado como seu lar. O macabaquiano estava apoiado na estante, de braços cruzados, o rosto completamente inexpressivo. O vorin retorcia as mãos, lembrando Navani do mordomo do palácio, embora aquele homem parecesse muito mais jovem. Devia estar nos seus 20 anos? Ou nos 30? Não, talvez fosse mais velho. Sobre a mesa entre Gavilar e os homens havia um grupo de esferas e gemas. Navani perdeu o fôlego quando as viu. Estavam dispostas em uma variedade de cores e brilhos, mas várias pareciam estranhamente diferentes. Brilhavam com uma inversão da luz como se fossem pequenos poços de escuridão violeta sugando a cor em volta. Ela nunca havia visto nada como aquilo, mas gemas com esprenos aprisionados no seu interior podiam ter diversas aparências e efeitos estranhos. Aquelas deviam ser para fabriais. O que Gavilar estava fazendo com esferas, luz estranha e artefabrianos renomados? E por que não falará com ela sobre? De repente Gavilar se impertigou e olhou para o umbral da porta, muito embora Navani não houvesse feito barulho algum. Seus olhos se encontraram. Então ela abriu a porta como se estivesse prestes a entrar. Não estava espiando, era a rainha do palácio. Podia ir aonde quisesse, especialmente para o próprio escritório. Marido, a convidado sentindo sua falta na festa. Pelo jeito, você perdeu a noção da hora. Cavalheiros, falou Gavilar para os dois embaixadores, preciso que me deem licença. Nervoso, o vorin passou a mão pelo cabelo ralo. Quero saber mais sobre o projeto, Gavilar. Além disso, informamos que há outra de nós aqui esta noite. Identifiquei o trabalho dela mais cedo. Vou me reunir em breve com Meridas e os outros, disse Gavilar. Eles devem ter mais informações. Podemos conversar novamente depois disso. Não, retrucou Macabaquiano rapidamente. Duvido que isso aconteça. Há mais coisas aqui, Nali, disse o homem vorin, embora seguisse o amigo que estava de saída. Isso é importante. Eu quero sair deste lugar. É a única maneira de... O que foi isso? Perguntou Navani enquanto Gavilar fechava a porta. Aqueles homens não são embaixadores. Quem realmente são? Gavilar não respondeu. Com movimentos deliberados, começou a colocar as esferas da mesa em uma bolsa. Navani avançou e pegou uma delas. O que são essas coisas? Como você conseguiu esferas que brilham desse jeito? Isso tem a ver com os artefabrianos que convidou? Ela olhou para ele, esperando algum tipo de resposta, alguma explicação. Em vez disso, ele estendeu a mão para a esfera que ela segurava. Isso não é da sua conta, Navani. Volte para o banquete. Ela agarrou a esfera. Para que eu continue encobrindo as coisas para você? Você prometeu ao grão-senhor Rini que mediaria a disputa dele logo esta noite? Sabe quantas pessoas o estão esperando? E ainda diz que tem outra reunião para ir agora, antes de o banquete começar? Você simplesmente vai ignorar nossos convidados? Você sabe quão cansado estou ficando das suas perguntas constantes, mulher? Disse ele baixinho. Então responda a algumas. Seria uma bela novidade tratar sua esposa como um ser humano, em vez de uma máquina construída para contar os dias da semana para você. Ele balançou a mão, exigindo a esfera. Instintivamente, ela a segurou com mais força. Por quê? Por que você continua a me deixar na ignorância? Por favor, só me diga. Eu lido com segredos que você não suportaria, Navani. Se soubesse o escopo daquilo em que me envolvi. Ela franziu o senho. O escopo do quê? Ele já havia conquistado a Letar. Havia unido os grão-príncipes. Será que tinha a ver com a maneira como voltará os olhos para as colinas devolutas? Sem dúvida, colonizar um trecho de terras selvagens, povoadas por nada além da estranha tribo dos Parchemanos, não era nada em comparação ao que já havia realizado. Ele segurou a mão dela, abrindo seus dedos à força, e removeu a esfera. Navani não resistiu, ele não reagiria bem. Nunca havia usado força contra ela, não daquele jeito, mas já usará palavras. Comentários. Ameaças.
Ele tomou a esfera fascinante e a guardou na bolsa com as outras, fechou a bolsa com um gesto decidido, então a colocou no bolso. Você está me punindo, não está? Interpelou Navani. Sabe do meu amor pelos Fabriais. Está me provocando especificamente porque sabe que isso me magoa. Talvez você aprenda a pensar antes de falar, Navani. Talvez aprenda o preço perigoso dos rumores. Isso de novo, pensou ela. Não aconteceu nada, Gavilar. Você acha que eu me importo? Replicou Gavilar. Acha que a corte se importa? Para eles, mentiras valem tanto quanto fatos. Ela sabia que era verdade. Gavilar não se importava se ela havia sido infiel, e não havia sido, mas as coisas que dissera provocaram rumores difíceis de abafar. Tudo com que Gavilar se preocupava era seu legado. Queria ser conhecido como um grande rei, um grande líder. Aquela compulsão sempre o guiara, mas estava se transformando em outra coisa nos últimos tempos. Ele se perguntava, serei lembrado como o maior rei de Aletar? Poderia ele competir com seus ancestrais, homens como o criador de sóis? Se a corte pensasse que seu rei não podia controlar a própria esposa, isso não macularia seu legado? De que valia um reino se Gavilar sabia que a esposa secretamente amava o irmão dele? Nessa questão, Navani representava uma lasca no mármore do seu importantíssimo legado. Fale com sua filha, disse Gavilar, voltando-se para a porta. Acredito que consegui remendar o orgulho de Amaron. Talvez ele ainda aceite, mas o tempo dela está acabando. Poucos dos outros pretendentes vão considerá-la. Provavelmente vou ter que pagar metade do reino para me livrar da garota, se ela recusar Meridas novamente. Navani fungou. Fale você com ela. Se o que quer é tão importante, talvez você mesmo possa fazer isso para variar. Além disso, eu não gosto de Amaron. Jasna merece coisa melhor. Ele parou subitamente, então olhou para trás e falou em uma voz baixa e inexpressiva. Jasna vai se casar com Amaron, como eu ordenei. Vai deixar de lado essa fantasia de se tornar famosa ao negar a igreja. Sua arrogância é uma mancha na reputação da família inteira. Navani deu um passo à frente e usou uma voz tão fria quanto a dele. Você sabe que aquela garota ainda ama você, Gavilar. Todos eles amam. Elhokar, Dalinar, os meninos, eles veneram você. Tem certeza de que quer revelar a eles o que você realmente é? Eles são o seu legado. Trate-os com cuidado. Eles vão definir como você será lembrado. A grandeza me definirá, Navani. Nenhum esforço medíocre de alguém como Dalinar ou meu filho poderia minar isso. E pessoalmente duvido que Elhokar possa chegar até mesmo a ser medíocre. E quanto a mim, replicou ela. Eu poderia escrever sua história. Sua vida. Seja lá o que você ache que fez, que pense que realizou, é efêmero, Gavilar. Palavras nas páginas definem os homens para as gerações futuras. Você me despreza, mas eu tenho nas mãos aquilo que você mais quer. Se me provocar demais, eu vou começar a apertar. Ele não respondeu com gritos ou raiva, mas o vazio gelado nos seus olhos poderia ter consumido reinos e deixado apenas escuridão. Ele levou a mão ao queixo dela e o tocou gentilmente, uma zombaria de um gesto outrora apaixonado. Foi mais doloroso do que um tapa. Você sabe por que não envolvo você, Navani? Sussurrou ele. Você acha que aguenta a verdade? Tente, para variar. Seria inovador. Você não é digna, Navani. Alega ser uma erudita, mas quais são suas descobertas? Estuda a luz, mas é o oposto. Uma coisa que destrói luz. Passa todo o seu tempo chafurdando na sujeira das cozinhas e se preocupando se algum insignificante olhos claros reconhece as linhas certas em um mapa. Essas não são ações da grandeza. Você não é uma erudita. Só gosta de estar perto delas. Não é uma arte fabriana. É apenas uma mulher que gosta de bijuterias. Não tem fama, conquistas ou capacidade próprias. Tudo que é distinto em relação a você veio de outra pessoa. Você não tem poder, apenas gosta de se casar com homens que o possuem. Como você ousa? Negue, Navani, retrucou ele, rude. Negue que você amava um irmão, mas se casou com o outro. Você fingiu adorar um homem que detestava, tudo porque sabia que ele seria rei. Ela se afastou, soltando o braço com um puxão e virando a cabeça para o lado. Fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas. Era mais complicado do que ele havia insinuado, já que ela havia amado ambos, e a intensidade de Dalinar a assustara, de modo que Gavilar havia parecido a escolha mais segura. Mas havia uma verdade na acusação de Gavilar. Ela podia mentir para si mesma e dizer que havia pensado seriamente em Dalinar, mas na época, todos sabiam que ela escolheria Gavilar no final. E ela escolheu. Ele era o mais influente dos dois. Você fez a escolha que lhe renderia mais dinheiro e poder, disse Gavilar. Como qualquer prostituta comum. Escreva o que quiser sobre mim. Diga em voz alta, grite e proclame. Eu sobreviverei às suas acusações e meu legado vai persistir. Eu descobri a entrada para o reino dos deuses e das lendas e quando me juntar a eles, meu reino nunca terá fim. Eu nunca terei fim. Então ele partiu, fechando a porta atrás de si com um estalo fraco. Até mesmo nas discussões, ele controlava a situação. Tremendo e desorientada, Navani foi até uma cadeira junto à escrivaninha, que fervilhou com esprenos de raiva. E esprenos de vergonha que flutuavam ao redor dela como pétalas brancas e vermelhas. A fúria a fazia tremer. Fúria contra ele. E contra si mesma por não revidar. Contra o mundo, porque sabia que o que ele disse era pelo menos em parte verdade. Não. Não deixe as mentiras dele se tornarem a sua verdade. Lute.
Com os dentes cerrados, ela abriu os olhos e começou a remexer na escrivaninha em busca de um pouco de tinta, óleo e papel. Começou a pintar, tomando cuidado com cada linha caligráfica. O orgulho, como se fosse uma prova para ele, a compeliu a ser meticulosa e perfeita. O ato geralmente a tranquilizava. A maneira como aquelas linhas nítidas e ordenadas se tornavam palavras, a maneira como a tinta e o papel se transformavam em significado. No final, ela tinha em mãos um dos melhores glifos amuletos que já criará. Dizia simplesmente morte. Dádiva. Morte. Havia desenhado cada glifo nas formas da heráldica de torre ou espada de Gavilar. A oração queimou vorazmente na chama da lâmpada fulgurante, e enquanto queimava, a catarse dela se transformou em vergonha. O que estava fazendo? Rezando pela morte do marido? Os esprenos de vergonha retornaram em uma explosão. Como haviam chegado àquele ponto? As discussões só pioravam. Ela sabia que Gavilar não era aquele homem, aquele que mostrava a ela ultimamente. Ele não era assim quando falava com Dalinar ou com Sadeas, ou mesmo geralmente com Jasna. Gavilar era melhor. Ela suspeitava de que ele também soubesse disso. No dia seguinte, ela receberia flores. Sim, ele sabia que estava destinado a algo mais. Mas, de algum modo, Navani fazia o monstro dentro dele vir à tona. E de algum modo, ele despertava fraqueza nela. Navani bateu a palma da mão contra a mesa, esfregando a testa com a outra. Raios! Parecia não fazer tanto tempo que haviam se sentado para conspirar juntos sobre o reino que queriam forjar. Agora, mal se falavam sem sacar as facas mais afiadas e cravá-las nos pontos mais dolorosos, com uma precisão adquirida apenas através de uma longa familiaridade. Ela se recompôs com esforço, refazendo a maquiagem e ajeitando o cabelo. Podia ser tudo o que ele havia dito, mas ele não passava de um bandido qualquer com muita sorte e um talento para enganar bons homens a segui-lo. Se um homem como aquele podia fingir ser um rei, ela podia fingir ser uma rainha. Apesar de tudo, os dois tinham um reino. Pelo menos um deles devia tentar administrá-lo. Navani não ouviu falar do assassinato até que estivesse consumado. No banquete, os dois haviam sido o modelo perfeito da realeza, mutuamente cordiais, conduzindo seus respectivos jantares. Então Gavilar havia partido, fugindo assim que conseguiu uma desculpa. Pelo menos ele havia esperado até que o jantar terminasse. Navani havia descido para se despedir dos convidados. Dera a entender que Gavilar não estava deliberadamente desprezando ninguém, só estava exausto devido às prolongadas excursões. Sim, ela tinha certeza de que ele concederia audiências em breve. Eles adorariam visitar quando a próxima tempestade passasse. As conversas se repetiram várias vezes, até que cada sorriso fizesse com que seu rosto parecesse que ia rachar. Ficou aliviada quando uma mensageira chegou correndo à sua procura. Ela se afastou dos convidados de partida, esperando ouvir que um vaso caro havia se despedaçado ou que Dalinar estava roncando em sua mesa. Em vez disso, a mensageira levou Navani até o mordomo do palácio, cuja expressão era uma máscara de luto. Com olhos vermelhos e mãos trêmulas, o homem idoso estendeu a mão para ela e tomou seu braço, como se em busca de estabilidade. Lágrimas corriam pelo seu rosto e ficavam presas na barba rala. Ao ver a emoção dele, Navani percebeu que raramente pensara no homem pelo seu nome, raramente pensara nele como uma pessoa. Em geral, o tratara como um item do palácio, de modo parecido com as estátuas na entrada. Do mesmo jeito como Gavilar a tratava. Gere, disse ela, tomando a mão dele, constrangida. O que aconteceu? Você está bem? Será que estamos fazendo com que você trabalhe demais sem? O rei, disse o homem idoso com uma voz rouca. Ó luminosa, eles tiraram nosso rei de nós. Aqueles parchemanos. Aqueles bárbaros. Aqueles monstros. A primeira suspeita dela foi de que Gavilar houvesse descoberto alguma maneira de escapar do palácio e todo mundo estivesse achando que ele havia sido raptado. Aquele homem, pensou ela, imaginando na cidade com seus visitantes incomuns, discutindo segredos em uma sala escura. Gere assegurou com mais força. Luminosa, eles o mataram. O rei Gavilar está morto. Impossível, retrucou ela. Ele é o homem mais poderoso destas terras, talvez do mundo. Cercado por fractários. Você se enganou, Gere. Ele é. Ele é tão duradouro quanto as tempestades. Mas naturalmente aquilo não era verdade, era apenas o que ele desejava que as pessoas pensassem. Nunca terei fim. Quando Gavilar dizia coisas assim, era difícil duvidar. Ela teve que ver o corpo para que a verdade começasse finalmente a penetrar, deixando-a gelada como uma chuva de inverno. Gavilar, morto e ensanguentado, jazia sobre uma mesa na despensa, com guardas afastando forçosamente os assustados funcionários da casa quando eles pediam explicações. Navani pairou sobre ele. Mesmo com sangue na barba, a armadura fractal despedaçada, a ausência de respiração e as feridas imensas que dilaceravam sua pele, mesmo assim ela se perguntou se aquilo era alguma brincadeira. O que estava diante dela era impossível. Gavilar Collen não podia simplesmente morrer como os outros homens. Ela fez com que lhe mostrassem a sacada, onde Gavilar havia sido encontrado sem vida depois da queda. Jasna testemunhara o ocorrido, disseram. A garota, normalmente inabalável, estava sentada em um canto, sua mão segura fechada em um punho contra a boca enquanto ela chorava. Só então os esprenos de surpresa começaram a aparecer ao redor de Navani, como triângulos de luz se quebrando. Só então ela acreditou. Gavilar Collen estava morto. Sadeas puxou Navani de lado e, com tristeza genuína, explicou seu papel nos eventos. Ela escutou com uma sensação entorpecida de alienação.
Estivera tão ocupada que não havia notado que a maioria dos parchindianos havia deixado o palácio discretamente, fugindo para as trevas momentos antes de seu lacaio atacar. Os líderes haviam ficado para trás para cobrir a retirada. Em um transe, Navani caminhou de volta à despensa e aos restos mortais gelados de Gavilar Collin. Sua carapaça abandonada. Pelas expressões dos servos e cirurgiões, eles antecipavam luto da parte dela. Talvez uivos de sofrimento. Certamente havia esprenos de dor surgindo aos montes no recinto, até mesmo alguns de angústia, como dentes crescendo das paredes. Ela sentia algo similar a essas emoções. Tristeza? Não, não exatamente. Pesar. Se ele estava mesmo morto, então era isso. Sua última conversa de verdade havia sido outra discussão. Não havia retorno. Antes, ela sempre fora capaz de dizer a si mesma que os dois se reconciliariam. Que tateariam os espinhos e encontrariam um caminho de volta ao que haviam sido antes. Ainda que não fosse por amor, pelo menos estariam alinhados. Agora isso nunca aconteceria. Estava acabado. Ele morrera, ela era uma viúva, e Raios havia rezado por isso. Aquilo foi como uma punhalada. Ela precisava ter esperança de que o Todo-Poderoso não houvesse escutado sua tola súplica, escrita em um momento de fúria. Embora parte dela houvesse desenvolvido ódio por Gavilar, não queria de verdade que ele morresse. Queria? Não. Não, não era assim que deveria ter acabado. Então ela sentiu outra emoção. Pena. Jazendo ali, o sangue empoçando na mesa ao redor dele, o cadáver de Gavilar Collin parecia o supremo insulto aos seus planos grandiosos. Ele havia pensado que era eterno, não? Pensara que alcançaria alguma visão grandiosa, importante demais para compartilhar com ela? Bem, o pai das tempestades e a mãe do mundo ignoravam os desejos dos homens, por mais grandiosos que fossem. O que ela não sentia era luto. A morte dele era importante, mas não significava nada para ela. Exceto, talvez, uma maneira de seus filhos nunca precisarem descobrir o que o pai havia se tornado. Serei generosa, Gavilar, pensou ela, fechando os olhos. Pelo que você foi um dia, deixarei que o mundo finja. Darei a você seu legado. Então ela fez uma pausa. A armadura fractal dele, bem, a armadura que estava usando, havia sido quebrada na altura da cintura. Ela estendeu os dedos para seu bolso e tocou o couro suíno. Pegou a bolsa de esferas que vira mais cedo, mas notou que estava vazia. Raios! Onde ele as colocará? Alguém na sala tossiu e Navani subitamente tomou consciência do que poderiam pensar ao vê-la vasculhando os bolsos dele. Tirou as esferas do cabelo, colocou-as na bolsa, então a botou sob a mão dele antes de pousar sua testa no peito partido do marido. Assim pareceria que estava devolvendo presentes a ele, simbolizando que sua luz se tornava dele na morte. Então, com sangue no rosto, ela se levantou e fez um esforço visível para se recompor. Nas horas seguintes, organizando o caos de uma cidade de cabeça para baixo, ela se preocupou com a possibilidade de obter uma reputação de mulher insensível, mas as pessoas pareceram considerar sua firmeza reconfortante. O rei se fora, mas o reino continuava. Gavilar havia deixado a existência do jeito como viverá, com um drama grandioso, após o qual Navani precisava juntar os cacos. Primeiro, vocês precisam fazer com que um espreno se aproxime. O tipo de gema é relevante, alguns esprenos naturalmente se interessam mais por certas gemas. Além disso, é essencial acalmar o espreno com alguma coisa que ele conhece e ama. Um bom fogo para um espreno de chama, por exemplo, é indispensável. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin para a Coalização de Monarcas, Uritiru, Gezevan, 1175. Lirin estava impressionado com a própria calma enquanto checava as gengivas da criança em busca de escorbuto. Anos de treinamento como cirurgião serviram bem naquele dia. Exercícios de respiração com o propósito de manter as mãos firmes e funcionavam tão bem na espionagem quanto na cirurgia. Aqui, disse ele para a mãe da criança, tirando do bolso uma ficha que consistia em uma pequena carapaça entalhada. Mostre isso para a mulher no pavilhão de alimentação. Ela vai fornecer mais suco para seu filho. Faça com que ele beba tudo, toda manhã. Muito obrigada, falou a mulher com um sotaque ardasiano carregado. Ela trouxe o filho mais para perto, então encarou Lirin com olhos perturbados. Cici criança, encontrada. Vou me certificar de que você seja notificada se soubermos algo sobre seus outros filhos, respondeu Lirin. Sinto muito pela sua perda. Ela sentiu, secou as bochechas e levou a criança até o posto de guarda fora da cidade. Ali um grupo de parchemanos armados levantou o capuz dela e comparou-a com os desenhos enviados pelos moldados. Exina, a esposa de Lirin, ficava por perto para ler as descrições quando necessário. Atrás deles, a neblina da manhã obscurecia Lar Petra, que parecia um grupo de calombos escuros e sombrios. Como tumores. Lirin mal podia identificar lonas esticadas entre os edifícios, oferecendo um abrigo parco para os muitos refugiados que chegavam de Erdais. Ruas inteiras estavam sendo fechadas e sons fantasmagóricos, pratos tinindo, pessoas falando, ecoavam através da neblina. Era óbvio que aqueles barracos jamais resistiriam a uma tempestade, mas podiam ser rapidamente desmontados e guardados. Simplesmente não havia abrigo suficiente sem eles. As pessoas conseguiam se apertar em abrigos de tempestade por algumas horas, mas não dava para viver assim. Ele se voltou e olhou para a fila de pessoas que esperavam permissão de entrada naquele dia. Desaparecia na neblina, acompanhada por enxames de esprenos de fome semelhantes a insetos e esprenos de exaustão que pareciam jatos de poeira. Raios! Quantas pessoas mais a cidade poderia comportar?
As vilas mais próximas da fronteira deviam estar abarrotadas de gente, se havia tantos adentrando o país até ali. Já fazia mais de um ano desde a chegada da tempestade eterna e a queda de Aletar. Um ano durante o qual o país Gerdais, o vizinho menor de Aletar a nordeste, havia conseguido de algum modo continuar lutando. 2 meses antes, o inimigo finalmente decidirá esmagar de vez o reino. O número de refugiados aumentara logo depois. Como de costume, os soldados lutavam enquanto as pessoas comuns, com seus campos pisoteados, passavam fome e eram forçadas a abandonar seus lares. Larpetra fez o que pôde. Arik e os outros homens, outrora guardas na mansão de Roshone, mas agora proibidos de usar armas, organizavam a fila e impediam que alguém se esgueirasse para dentro da cidade antes que Lirin os visse. Ele havia convencido a luminosa Abiajan de que era imprescindível que inspecionasse cada indivíduo. Ela estava preocupada com a praga, ele só queria interceptar aqueles que poderiam precisar de tratamento. Os soldados dela se moviam ao longo da fila, alertas. Parchemanos com espadas. Aprendendo a ler, insistindo em serem chamados de cantores. Um ano depois do seu despertar, Lirin ainda achava a ideia estranha. Só que, para falar a verdade, o que ele tinha a ver com aquilo? De certa forma, pouco havia mudado. Os mesmos conflitos consumiam os parchemanos tão facilmente quanto acontecia com os luminobres aletianos. As pessoas que provavam o poder queriam mais, então o buscavam com a espada. Pessoas comuns sangravam e sobrava para Lirin costurá-las. Ele voltou ao trabalho. Ainda naquele dia, Lirin teria que examinar pelo menos mais 100 refugiados. Escondido em algum lugar entre eles estava um homem que era o autor de grande parte daquele sofrimento. Ele era o motivo por que Lirin estava tão nervoso naquele dia. A próxima pessoa na fila não era ele, contudo, mas um aletiano esfarrapado que havia perdido um braço em batalha. Lirin inspecionou a ferida do refugiado, mas já tinha alguns meses e não havia nada que Lirin pudesse fazer em relação à grande quantidade de cicatrizes. Lirin moveu o dedo de um lado para outro diante do rosto do homem, assistindo ao movimento dos olhos dele acompanhando-o. Choque, pensou Lirin. Você sofreu alguma ferida recente que não me contou? Nenhuma ferida, sussurrou o homem. Mas bandidos, eles levaram minha esposa, bondoso cirurgião. Levaram ela, e me deixaram amarrado a uma árvore. Só foram embora rindo. Droga. Choque emocional não era algo que Lirin conseguia cortar com um bisturi. Quando entrar na cidade, procure a tenda 14, instruiu ele. Diga às mulheres que fui eu quem mandei você. O homem assentiu sem expressão e com o olhar vazio. Teria ele registrado suas palavras? Memorizando os traços do homem, cabelo grisalho com um redemoinho atrás, 3 grandes pintas no alto da bochecha esquerda e o braço perdido, Lirin fez uma anotação para verificar aquela tenda em busca dele à noite. Assistentes vigiavam os refugiados que poderiam se suicidar. Com tantos para cuidar, era o melhor que Lirin podia fazer. Pode ir, disse Lirin, empurrando gentilmente o homem para a vila. Tenda 14. Não esqueça. Sinto muito pela sua perda. O homem foi embora. Você diz isso com tanta facilidade, cirurgião, disse uma voz às suas costas. Lirin se virou e imediatamente se curvou em sinal de respeito. Abiajan, a nova senhora da cidade, era uma parchemana com pele totalmente branca e marmoreados finos e vermelhos nas bochechas. Luminosa. O que disse? Perguntou Lirin. Você disse a um homem que sentia muito pela perda dele, respondeu Abiajan. Diz isso tão prontamente a cada um deles, mas parece ter a compaixão de uma pedra. Não sente nada por essas pessoas? Eu sinto, Luminosa, replicou Lirin, mas tenho que tomar cuidado para não ser sobrecarregado pelo sofrimento delas. Essa é uma das primeiras regras para se tornar um cirurgião. Curioso. A parchemana ergueu sua mão segura, que estava escondida na manga de um ava. Você se lembra de endireitar meu braço quebrado quando eu era criança? Eu lembro. A Biaja havia retornado, com um novo nome e uma nova ordem dos moldados, depois de fugir com os outros após a tempestade eterna. Ela havia trazido muitos parchemanos, todos daquela região, mas dos de Larpetra só a Biaja havia retornado. Ela permaneceu de boca fechada sobre o que havia vivido naqueles meses. Que memória curiosa, disse ela. Essa vida parece um sonho agora. Eu me lembro da dor. Da confusão. Uma figura severa me causando mais dor, embora agora eu reconheça que você estava tentando me curar. Tanto trabalho por uma criança escrava. Eu nunca me importei com quem estava curando, Luminosa. Se alguém escravizado ou rei. Tenho certeza de que o fato de vestir ou ter pagado um bom dinheiro por mim não teve nada a ver com isso. Ela estreitou os olhos para Lirin, e quando voltou a falar, havia uma cadência nas suas palavras, como se estivesse recitando uma canção. Você sentiu algo por mim, a pobre escrava confusa cuja mente havia sido roubada? Você chorou por nós, cirurgião, e pela vida que levávamos? Um cirurgião não deve chorar, respondeu Lirin em voz baixa. Um cirurgião não pode se dar ao luxo de chorar. Como uma pedra, repetiu ela, então balançou a cabeça. Você viu algum espreno de peste nesses refugiados? Se esses esprenos entrarem na cidade, podem matar todo mundo. Doenças não são causadas por esprenos, disse Lirin. Elas se disseminam por água contaminada, saneamento inadequado e às vezes pela respiração daqueles que estão doentes. Superstição, retrucou ela. A sabedoria dos arautos, replicou Lirin. Devemos tomar cuidado. Fragmentos de velhos manuscritos, traduções de traduções de traduções, mencionavam doenças de disseminação rápida que matavam dezenas de milhares.
Tais acontecimentos não haviam sido registrados em quaisquer textos modernos que ele houvesse lido, mas havia escutado rumores de algo estranho ao oeste, uma nova praga, diziam. Havia poucos detalhes. A viagem seguiu em frente sem dizer mais nada. Seus assistentes, um grupo de parchemanos e parchemanas elevados, se juntaram a ela. Embora suas roupas seguissem o corte e moda letianos, as cores eram mais leves e discretas. Os moldados haviam explicado que no passado, os cantores evitavam cores chamativas, preferindo realçar seus padrões de pele. Lirin sentia uma busca por identidade na maneira como a Biajan e os outros parchemanos agiam. Os sotaques, as roupas, os maneirismos, era tudo distintamente aletiano, mas ficavam fascinados sempre que os moldados falavam sobre seus ancestrais e buscavam maneiras de imitar aqueles parchemanos mortos havia séculos. Lirin se voltou para o próximo grupo de refugiados, uma família completa, para variar. Embora devesse ter ficado feliz, não pôde deixar de pensar em como seria difícil alimentar 5 crianças e pais que apresentavam sintomas de desnutrição. Quando os mandou embora, uma figura familiar saiu da fila e se aproximou, afastando os esprenos de fome. Laral usava um simples vestido de serva, com uma mão enluvada em vez de uma manga, e carregava um balde com água para os refugiados que esperavam. Contudo, ela não caminhava como uma serva. Havia certa determinação na jovem que nenhuma subserviência forçada podia abafar. O fim do mundo parecia mais ou menos tão incômodo quanto uma colheita ruim havia sido um dia. Ela fez uma pausa junto de Lirin e ofereceu a ele uma bebida, tirada do seu odre de água e vertida em um copo limpo, como ele havia insistido, em vez de tirado com a concha direto do balde. Ele é o terceiro da fila, sussurrou Laral, enquanto Lirin bebia. Lirin grunhiu. Mais baixo do que eu esperava, observou Laral. Deveria ser um grande general, líder da resistência herdasiana. Está mais para um comerciante nômade. O gênio vem em todas as formas, Laral, disse Lirin, acenando para que ela enchesse seu copo mais uma vez para fornecer uma desculpa para que continuassem conversando. Ainda assim, continuou ela, então ficou em silêncio enquanto Dornas passava, um parchemano de pele marmorizada em preto e vermelho, com uma espada às costas. Quando ele se afastou, ela prosseguiu em voz baixa. Na verdade, estou surpresa com você, Lirin. Você não sugeriu que entregássemos esse general disfarçado nem uma única vez. Ele seria executado. Mas você o considera um criminoso, não? Ele está incumbido de uma terrível responsabilidade, perpetuou uma guerra contra uma força inimiga avassaladora. Desperdiçou a vida de seus homens em uma batalha sem esperança. Alguns diriam que foi heroísmo. Heroísmo é um mito que se conta a jovens idealistas, especificamente quando quer que sangrem por você. Foi o que matou um dos meus filhos e fez com que o outro fosse tomado de mim. Pode ficar com seu heroísmo e me devolver as vidas daqueles que morreram em vão em conflitos sem importância. Por fim, parecia estar quase acabando. Agora que a resistência em Erdais havia entrado em colapso, com sorte o dilúvio de refugiados diminuiria. Laral observava com seus claros olhos verdes. Ela era muito esperta. Como ele desejava que a vida houvesse seguido outra direção, que o velho vestio houvesse aguentado mais alguns anos. Lirin poderia ter chamado aquela mulher de filha e ter tanto Tim quanto Kaladin ao seu lado naquele momento, trabalhando como cirurgiões. Eu não vou entregar o general herdasiano, afirmou Lirin. Pare de me olhar assim. Eu odeio a guerra, mas não vou condenar seu herói. E o seu filho virá buscar esse homem em breve? Nós mandamos uma mensagem a Cal. Isso deve ser o bastante. Certifique-se de que seu marido esteja com a distração pronta. Ela sentiu e foi oferecer água aos guardas parchemanos na entrada da vila. Lirin examinou os refugiados rapidamente, então chegou a um grupo de figuras envoltas em mantos. Ele se acalmou com um rápido exercício respiratório que seu mestre lhe ensinara na sala de cirurgia muitos anos atrás. Embora houvesse uma tempestade em suas entranhas, as mãos de Lirin não tremeram ao acenar para que as figuras encapuzadas avançassem. Vou precisar examiná-los, sussurrou Lirin, para que não pareça estranho quando eu tirar vocês da fila. Eu vou primeiro, disse o homem mais baixo. Os outros 4 se mexeram, postando-se cuidadosamente ao redor dele. Não pareçam tanto que o estão protegendo, seus idiotas, sibilou Lirin. Aqui, sentem-se no chão. Talvez pareçam menos uma gangue de bandidos assim. Eles obedeceram e Lirin puxou o banco para perto do aparente líder. O homem possuía um bigode fino e grisalho e devia ter uns 50 anos. A pele queimada pelo sol era mais escura do que a da maioria dos herdasianos. Ele quase poderia se passar por um azichiano. Os olhos eram de um castanho escuro e profundo. É você? Sussurrou Lirin quando encostou o ouvido no peito do homem para conferir o batimento cardíaco. Sou eu, confirmou o homem. Dieno N. Kala. Dieno, o Vison em herdasiano antigo. Exina havia explicado que N era um nome honorífico que implicava grandeza. Seria de se esperar que o Vison, como Laral aparentemente pensara, fosse um guerreiro brutal forjado na mesma bigorna que homens como Dalinar Collin ou Meridas amaram. Lirin, contudo, sabia que matadores podiam ter diversas aparências. O Vison era baixo e lhe faltava um dente, mas havia força no seu porte esguio, e Lirin identificou algumas cicatrizes ao examiná-lo. Algumas daquelas ao redor dos punhos, na verdade, eram as cicatrizes que grilhões deixavam na pele de escravizados. Obrigado por nos oferecer refúgio, sussurrou Dieno. Não foi escolha minha, retrucou Lirin. Ainda assim, você garantiu que a resistência escapasse com vida. Que os arautos o abençoem, cirurgião. Lirin pegou uma bandagem, então começou a fazer um curativo em uma ferida no braço do homem que não havia sido tratada adequadamente.
Que os arautos nos abençoem a todos com um fim rápido para este conflito. Sim, com todos os invasores sendo postos para correr de volta da nação de onde vieram. Lirin continuou a trabalhar. Você discorda, cirurgião? Sua resistência falhou, general, disse Lirin apertando a atadura. Seu reino caiu como o meu. Mais conflito só vai matar mais homens. Certamente você não pretende obedecer a esses monstros. Eu obedeço à pessoa que segura a espada contra o meu pescoço, general, retrucou Lirin. Como sempre fiz. Ele terminou seu trabalho, então examinou superficialmente os 4 companheiros do general. Nenhuma mulher. Como o general lia as mensagens que recebia? Lirin fingiu ter descoberto uma ferida na perna de um dos homens e, com algumas instruções discretas, o homem mancou direitinho e depois soltou um uivo doloroso. A espetada de uma agulha fez com que esprenos de dor brotassem do chão, na forma de pequenas mãos alaranjadas. Isso vai precisar de cirurgia, disse Lirin em voz alta. Ou você pode perder a perna. Não, nada de reclamações. Vamos ter que cuidar disso imediatamente. Ele fez com que Arik trouxesse uma maca. Posicionando os outros 4 soldados, inclusive o general, como carregadores, fez com que Lirin tivesse uma desculpa para tirar todos eles da fila. Agora só precisavam de uma distração. Toralin Roshone, o marido de Laral, antigo senhor da cidade, se incumbiu disso ao sair cambaleando da cidade coberta de neblina, desequilibrado e andando de modo instável. Lirin acenou para o Vison e seus soldados, conduzindo-os lentamente para o posto de inspeção. Vocês não estão armados, estão? Sibilou ele entre dentes. Deixamos as armas mais óbvias para trás, respondeu o Vison, mas será meu rosto, e não nossas armas, que nos trairá. Estamos preparados para isso. Reze ao Todo-Poderoso para que dê certo. Enquanto Lirin se aproximava, pôde prestar mais atenção em Roshone. As bochechas do ex-senhor da cidade pendiam de modo flácido, ainda refletindo o peso que ele perderá depois da morte do filho, 7 anos antes. Haviam ordenado que Roshone raspasse a barba, talvez porque ele gostasse dela, e ele não vestia mais seu tacama de guerreiro orgulhoso. A peça havia sido substituída pelas joelheiras e calças curtas de um raspador de creme. Ele trazia um banco debaixo do braço e murmurava com voz enrolada, a perna de pau se arrastando pelo chão de pedra ao caminhar. Lirin honestamente não sabia dizer se Roshone havia se embebedado para cumprir melhor seu papel ou se estava fingindo. De qualquer forma, o homem chamava a atenção. Os parchemanos que trabalhavam na inspeção cutucaram uns aos outros e um cantarolou em um ritmo alegre, algo que frequentemente faziam quando achavam graça de alguma coisa. Roshone escolheu um edifício ali perto e pousou seu banco, então, para o deleite dos espectadores parchemanos, tentou subir nele, mas errou e tropeçou, cambaleando na perna de pau e quase caindo. Eles estavam adorando o espetáculo. Todos aqueles cantores recém-nascidos haviam sido propriedade de algum olhos claros rico. Ver um antigo senhor da cidade reduzido a um bêbado cambaleante que passava os dias fazendo o trabalho mais humilde? Para eles aquilo era mais cativante do que qualquer performance de contador de histórias. Lirin foi até o posto da guarda. Esse aqui precisa de uma cirurgia urgente, declarou ele, gesticulando para o homem na maca. Se eu não levar agora, ele pode perder um membro. Minha esposa fará com que o resto dos refugiados se sente e espere pela minha volta. Dos 3 parchemanos designados como inspetores, apenas Dor se deu ao trabalho de comparar o rosto do homem ferido com os desenhos. O Vison estava no topo da lista de refugiados perigosos, mas Dor nem olhou para os carregadores da maca. Lirin havia notado essa estranheza alguns dias antes. Quando ele usava refugiados da fila como mão de obra, os inspetores se fixavam apenas na pessoa na maca. Ele havia esperado que, com Roshone fornecendo entretenimento, os parchemanos ficassem ainda mais relaxados. Ainda assim, pegou-se suando quando Dor se deteve em um dos retratos. A carta de Lirin, devolvida por meio do batedor que havia chegado implorando por asilo, havia avisado que o Vison devia levar apenas guardas de nível inferior, que não estariam nas listas. Seria possível que... Os outros 2 parchemanos riram de Roshone, que estava tentando, apesar da sua embriaguez, alcançar o telhado do edifício e raspar o acúmulo de creme ali. Dor se virou e se juntou a eles, acenando distraidamente para que Lirin seguisse em frente. Lirin trocou um breve olhar com a esposa, que esperava ali perto. Sorte que nenhum dos parchemanos estava voltado para ela, porque a mulher estava pálida como uma china. Ele mesmo não devia estar com um aspecto muito melhor, mas conteve o suspiro de alívio ao conduzir o Vison e seus soldados em frente. Podia isolá-los na sala de cirurgia, longe dos outros, até que... Todos parem o que estão fazendo, gritou uma voz feminina vinda de trás. Preparem-se para prestar deferência. Lirin sentiu um impulso imediato de sair correndo. Quase fez isso, mas os soldados simplesmente continuaram caminhando em ritmo regular. Isso. Fingir que não escutou. Você é cirurgião, gritou a voz para ele. Era Biajan. Relutante, Lirin parou, já pensando em desculpas para dar. Será que ela acreditaria que ele não havia reconhecido Vison? Lirin já estava em ventos difíceis com a senhora da cidade por insistir em tratar as feridas de Geber depois que o tolo havia sido amarrado e chicoteado. Ele se virou, tentando se acalmar. A Biajan chegou apressada, e embora cantores não enrubescessem, ela estava claramente aflita. Quando falou, suas palavras haviam adotado uma cadência em staccato. Me acompanhe. Nós temos um visitante. Lirin levou um momento para processar o pedido. Ela não estava exigindo uma explicação. Aquilo era sobre outro assunto? Qual é o problema, Luminosa? Perguntou ele.
Ali perto, o Vison e seus soldados pararam, mas Lirin notou seus braços se deslocando sob os mantos. Tinham dito que deixaram para trás armas óbvias. Que o Todo-Poderoso o ajudasse se houvesse derramamento de sangue. Não há nenhum problema, disse a Biajan depressa. Nós fomos abençoados. Me acompanhe. Ela olhou para Dor e os inspetores. Comunique a todos. Ninguém pode entrar ou sair da cidade até que eu retire a ordem. Luminosa, disse Lirin gesticulando para o homem na maca, a ferida desse homem pode não parecer perigosa, mas tenho certeza de que se eu não cuidar dela imediatamente, ele... Isso vai ter que esperar. Ela apontou para o Vison e seus homens. Vocês 5, esperem. Todo mundo apenas espere. Tudo bem. Esperem e você, cirurgião, venha comigo. Ela saiu andando, esperando que Lirin a seguisse. Ele encontrou o olhar do Vison e acenou com a cabeça para que ele esperasse, depois se apressou em alcançar a senhora da cidade. O que poderia tê-la deixado tão inquieta? Ela andara praticando um ar majestoso, mas agora o abandonara por completo. Lirin cruzou o campo fora da cidade, caminhando ao longo da fila de refugiados, e logo teve sua resposta. Uma figura enorme, com mais de 2 metros de altura, emergiu da névoa, acompanhada por um pequeno esquadrão de parchemanos armados. A terrível criatura tinha uma barba e cabelos compridos da cor de sangue seco que pareciam se misturar ao simples chale que lhe servia de vestimenta, como se ele usasse o próprio cabelo para se cobrir. A pele era de um negro puro, com linhas vermelhas marmorizadas sob os olhos. Mais importante, ele possuía uma carapaça escarpada diferente de qualquer outra que Lirin já vira, com um estranho par de barbatanas ou chifres, despontando acima das orelhas. Os olhos da criatura brilhavam com um vermelho tênue. Um dos moldados. Ali em Larpetra. Fazia meses desde a última vez que Lirin vira um deles, e na época fora só de passagem, enquanto um pequeno grupo havia parado no caminho da frente de batalha em Erdais. Aquele grupo voava, usando túnicas leves e portando lanças longas, e evocava uma beleza etérea, mas a carapaça daquela criatura ali parecia muito mais cruel, algo que parecia ter vindo da danação. O moldado falava em uma língua rítmica com uma figura menor ao seu lado, uma parchemana na forma bélica. Cantora, disse Lirin a si mesmo. Não parchemana. Use o termo certo mesmo na sua cabeça, para não cometer um deslize enquanto estiver falando. A de forma bélica se adiantou para traduzir para o moldado. Pelo que Lirin havia ouvido, mesmo os moldados que falavam aletiano frequentemente usavam intérpretes, como se falar idiomas humanos fosse indigno para eles. É você o cirurgião? Perguntou a intérprete. Você esteve inspecionando as pessoas hoje? Sim. O moldado falou e novamente a intérprete traduziu. Nós estamos procurando um espião. Ele pode estar escondido entre esses refugiados. Lirin sentiu a boca ficar seca. A coisa acima dele era um pesadelo que deveria ter continuado apenas uma lenda, um demônio descrito aos sussurros ao redor da fogueira à meia-noite. Quando Lirin tentou falar, as palavras não saíram, e ele teve que tossir para desobstruir a garganta. Seguindo uma ordem ríspida do moldado, os soldados se espalharam pela fila de espera. Os refugiados recuaram e vários tentaram fugir, mas os parchemanos, embora pequenos se comparados ao moldado, eram formas bélicas de grande força e velocidade terrível. Eles pegaram os fugitivos e começaram a vasculhar a fila, puxando capuzes e inspecionando rostos. Não olhe para o Vison, Lirin. Não fique nervoso. Nós inspecionamos cada pessoa, comparando-as com os desenhos que nos foram entregues. Eu juro. Estamos vigilantes. Não é preciso aterrorizar esses pobres refugiados. A intérprete não traduziu as palavras de Lirin para o moldado, mas a criatura falou imediatamente no próprio idioma. Aquele que buscamos não está nessas listas, disse a intérprete. Ele é um homem jovem, um espião extremamente perigoso. Está em boa forma e é forte em comparação a esses refugiados, embora possa ter fingido fraqueza. Essa é uma descrição muito vaga, disse Lirin. Será que ele estava com sorte? Aquilo poderia ser uma coincidência? Podia não ter nada a ver com o Vison, afinal de contas. Lirin sentiu um momento de esperança, como a luz do sol espiando através de nuvens de tempestade. Você se lembraria desse homem, continuou a intérprete. Alto para um humano, com cabelos pretos ondulados chegando até os ombros. De rosto barbeado, ele possui uma marca de escravizado na testa. Incluindo o glifo Chais. Marca de escravizado. Chais. Perigoso. Ah, não. Ali perto, um dos soldados do moldado puxou o capuz de outro refugiado que usava um manto, revelando um rosto que deveria ter sido intimamente familiar para Lirin. Mas o homem rude que Kaladin havia se tornado parecia um esboço tosco do jovem sensível de quem Lirin se lembrava. Kaladin imediatamente ficou iluminado de poder. A morte viera visitar Larpetra naquele dia, apesar de todos os esforços de Lirin. Em seguida, deixe que o Espreno inspecione sua armadilha.